Espera só um pouquinho que está começando a gravar. Pronto. Então, boa noite a todos, boa tarde, boa noite a todos, né? Hoje é dia 22 de fevereiro, já é uma segunda-feira. É um prazer poder contar com a presença online de todos nesse final de tarde. A maioria presente aqui ou já foi meu aluno, mas para quem não me conhece, eu sou a Bartira Takeuchi Jinji, eu sou professora de língua japonesa do CEL da Unicamp, junto com a professora Yako Kamine, que também está presente aqui conosco. Né, nós estamos muito felizes de trazer um convidado especial para palestrar, né, o professor Dr. Masato Ninomiya. Ele é professor doutor do departamento do Departamento de Direito Internacional da USP, é mestre e doutor pela Universidade de Tóquio, ele é advogado e presidente do CIAT, que é o Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior. Eu agradeço muito, né, o aceite do nosso convite, é uma honra tê-lo aqui conosco, é sempre interessante ter a presença e a fala de professores de outras universidades, para os nossos alunos, né, aprenderem e conhecerem mais sobre o Japão. Aproveito também para agradecer toda a equipe do CIAT, sempre estão abertos a eventos e ideias novas que a gente às vezes pede, né? E sempre tentando ajudar famílias de DKSEG. Esse evento é uma parceria do CIAT com a área de japonês da Unicamp, e aliás, eu e a Yako Sensei, nós tivemos a sorte de trabalhar no CIAT e conhecer o trabalho importantíssimo que eles têm realizado, né, no apoio e no suporte aos trabalhadores que vão para o Japão. Eles oferecem o curso de japonês, que é direcionado para as pessoas que queiram ir trabalhar no Japão, e esse também é um dos itens das atividades que eles fazem como preparatórios, né, para as pessoas que têm interesse em trabalhar no Japão. No canal do YouTube, né, do CIAT, tem vários outros vídeos e palestras, e eles sempre tentam trazer temas atualizados que podem ajudar DKSEGs e seus familiares, então nós orientamos muito, né, para as pessoas se inscreverem nesse canal do YouTube deles. A palestra de hoje, ela vai ter uma duração de 1 hora, e depois o Dr. Masato se disponibilizou a tirar dúvidas. Então, por isso, caso surjam dúvidas durante a palestra, nós pedimos que escrevam no chat, que depois vai ser lido, né, e respondido. Pedimos também que deixem o microfone desligado para não termos problemas de ruídos durante a palestra. E é isso. Dr. Masato, por favor. Bom, boa tarde. É sempre um prazer falar com o pessoal de Campinas, né? E agradeço aí as bondosas palavras da professora Bartira. E, efetivamente, esse é um dos trabalhos, né? Não só como professor da faculdade de Direito e também do curso de pós-graduação da FEFERAGE, né? Então, é um trabalho mais voltado como presidente do CIAT, né? Que tem por escopo, né, fornecer informações úteis, né, para os brasileiros que querem trabalhar no Japão. Bom, por que eu resolvi abordar esse tema, né? É que houve uma época, 2007, final de 2007, em que havia mais de 320 mil brasileiros no Japão, né? E qualquer sociedade, né, com aumento de contingentes, acaba surgindo mesmo, né, problemas criminais, né? Inicialmente pequenos furtos e depois aquilo vai evoluindo, né? Mas, enfim, isso eu vou falar no decorrer da minha palestra. Inicialmente, então, queria começar a falar um pouco sobre o sistema governamental do Japão, né? Como todos sabem, o Japão tem como símbolo do seu povo o imperador. Aliás, queria lembrar que amanhã, dia 23 de fevereiro, o atual imperador Naruhito, que esteve no Brasil já 3 vezes, aniversário dele, né, completa 61 anos. Mas o imperador do Japão é uma figura, como disse anteriormente, é o símbolo do povo, né? Ele não opina na política, né?
ele tem funções protocolares, né? Abertura da dieta, inauguração disso, abertura de Olimpíadas, por exemplo, quando for acontecer, né? Então, é um símbolo do povo, né, que impera, né, mas não governa, né? Então, o Japão é governado por um primeiro-ministro, né, e mais 20 ministros, né? E o poder legislativo é composta pela dieta, né? É uma dieta bicameral. Casa dos Representantes, que é a Câmara Baixa, e a Câmara dos Conselheiros, que é a Câmara Alta. É bom não pensar que é o papel do Senado, né? Senado brasileiro, o Senado americano, né? Onde a Câmara Alta, o Senado, tem muita força. No Japão, não. A Câmara Alta, enfim, tem os poderes para discutir, aprovar as leis, etc. Mas, se a Câmara Alta não aprovar uma determinada lei, ela pode ser derrubada com a outra votação na Câmara Baixa. Então, a maioria dos ministros, né, vem da Câmara Baixa. Por acaso, há dois, 3 dias atrás, houve a mudança, né, da ministra encarregada de Olimpíadas, né? E a ministra anterior era da Casa dos Representantes, a nova ministra, Marukawa, é da Câmara dos Conselheiros, Câmara Alta. Bom, e como disse anteriormente, o gabinete é formado por 20 ministros, né? E cada ministro tem sua incumbência, mas além das incumbências, né, que o nome do ministério dá a ele, por exemplo, o ministro das Finanças, além de ser o ministro das Finanças, é encarregado também de outros assuntos de natureza financeira, e também ele é o vice-primeiro-ministro. O ministro da Reforma Administrativa foi encarregado agora de ter a incumbência especial de ministro da Vacinação. O ministro da Reforma Econômica, né, Reestruturação Econômica, já há um ano, ele é ministro encarregado de Covid-19. E aí vai. Então, os ministros não são apenas de um assunto, né, mas ele é encarregado de diversos outros assuntos, com designação especial do primeiro-ministro. O Poder Judiciário, esse que vocês estão vendo aí, é a Suprema Corte do Japão, com 15 ministros, né, e tem 8 tribunais regionais e 47 cortes distritais. Tem até mais, porque, dependendo de província, tem corte distrital na capital e tem algumas cortes distritais filiais, vamos assim dizer, porque a população é grande, o território é grande, então é obrigado a manter esses cortes distritais além da capital. É bom deixar bem claro que é diferente do Brasil, né? Porque no Brasil existe a Justiça Federal e a Justiça Estadual, né? A Justiça Estadual vai primeira, segunda e vai até, quer dizer, a Justiça Estadual vai até a segunda instância e a terceira instância é o Superior Tribunal de Justiça e depois ainda tem o Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal, a Suprema Corte do Japão é uma corte assim bem tranquila, bem silenciosa, né? Não tem essa movimentação que tem o Brasil. Eu nunca ouvi falar de um ministro do Supremo Corte do Japão mandar prender alguém. Isso é coisa da polícia, do Ministério Público e das instâncias inferiores, né? Então, isso que está acontecendo no Brasil é um pouco difícil de explicar para os japoneses. Bom, isto posto, preciso falar da polícia, né? Como é que funciona a polícia? A polícia no Japão,
tem como o responsável, a nível nacional, o ministro-chefe da Comissão Nacional de Segurança Pública. Ele é um civil, um deputado qualquer, né? Mas ele tem como seu braço de atuação a Agência Nacional de Polícia. São 8 mil efetivos, né? Dos quais 5 mil são funcionários civis e 3 mil são policiais de uniforme, né? 2 mil policiais de carreira e esses 1.000 que aparecem aí são policiais da elite, é o Regimento da Guarda Imperial. E depois tem as polícias provinciais, né? Das 47 províncias do Japão. São ao todo 300 mil efetivos, né? Dos quais 250 mil são policiais de uniforme. Quer dizer, policial de uniforme é maneira de dizer, porque tem policiais à paisana também que fazem investigações, né? Esses detetives que ficam por aí fazendo investigações. E a estrutura maior é a Polícia Metropolitana de Tóquio, Keisho, 45 mil efetivos. O menor de todos é a Polícia da Província de Tottori, com 1.300 funcionários e policiais. Quer dizer, então, vocês veem que a polícia, o tamanho da polícia, né, é diferente de acordo com a importância da província, né, a densidade demográfica, sua importância econômica, assim por diante. Esse distintivo que vocês estão vendo aí é o distintivo que todos os policiais do Japão usam no uniforme, com a diferença de que, se não me engano, esse é do Keisho, né, que é a Polícia Metropolitana de Tóquio, e aí vai o nome das províncias conforme as províncias, né? E esse veículo que está aí é um veículo típico, né, de radiopatrulha do Japão. Pode mudar. Bom, nas polícias provinciais tem as delegacias, né? E, assim, na Agência Nacional de Polícia tem cerca de 600 policiais que não estão em Tóquio. Estão designados para trabalhar nas províncias, nas polícias provinciais, né? Normalmente, o chefe, o comandante da polícia provincial são policiais de carreira mandados pela Agência Nacional, né? E a Agência Nacional de Polícia trabalha com o orçamento do governo nacional. As polícias provinciais trabalham com o recurso, né, o orçamento das províncias, né? Bom, esqueci de falar, mas a Agência Nacional de Polícia faz o planejamento geral, né? E tem diversos segmentos que eles têm prioridade, né? Por exemplo, combate ao tráfico, né, de drogas, contrabando, falsificação de moeda, contatos, né, com as polícias de outros países, inclusive a Interpol, né? E as polícias provinciais não cuidam diretamente desses assuntos, sim, mas sob a orientação da Agência Nacional de Polícia, né? E tem as delegacias de polícia, né? Cada uma das províncias tem o chamado Koban. Koban é essa aí que vocês estão vendo aqui na fotografia. É um posto policial pequeno, né? De 1, 2 ou 3 policiais, né? Que ficam de plantão, teoricamente 24 horas, mas agora com falta de contingente, né? Muitos deles fazem rodízio, né? Então, e depois tem esse tipo de comando também nas ilhas, né? E aí são onde funciona um policial e o próprio comando é a casa deles, né? Bom, pode mudar, por favor. Bom, aqui vocês estão vendo o que um policial carrega, né?
Uma coisa que é importante saber é que a polícia do Japão, diferentemente de outros países, né, não ficam atirando à torta e à direita. Né? Tem uma estatística interessantíssima aí, que no ano de 2005, a polícia de todo o Japão teria disparado 16 tiros. Né? 16 tiros aqui no Brasil, acho que em questão de minutos, né? Numa batida qualquer já dispararam. Mas no Japão, não. Cada tiro, até mesmo nos treinamentos, é controlado um por um, né? E cada tiro que der, o policial tem que fazer relatório de para que atirou e por quê. Né? E, então, os revólveres no Japão, a polícia só usa no último caso, né? Quando o suspeito resistir e tal, tiver mais jeito, ou ele, policial, correr risco de vida, etc. Aí avisa primeiro, antes de disparar. Né? Não pode disparar à torta direita. Né? Bom, e aí tem outros equipamentos, né, do policial, algema, tem o cacetete, tem celular, enfim. Agora, então, como é que os criminosos no Japão usam, né? Que tipo de arma eles usam? Usam armas brancas, né? Facas, por exemplo, estiletes, lâminas, né? Pode usar pedaço de madeira, bastão, né? Ou então cordas aí para asfixiar a vítima, coisa assim. Então, arma de fogo realmente é muito raro ser usado tanto pelos criminosos quanto pela polícia. E apenas e simples porte de armas, né, tanto de fogo quanto armas brancas, então isso é punido severamente no Japão. Né? Houve um caso aí de um expatriado japonês que resolveu voltar para o Japão, levando o revólver que ele comprou aqui no Brasil, foi pego na alfândega e, bom, as consequências foram muito desastrosas para ele, né? Perdeu até o emprego por causa disso. Bom, como é que os policiais agem no Japão? Isso é uma cena, né, de um interrogatório que estão fazendo. Então, o policial se vê algum suspeito, pessoas vestindo de uma forma estranha, agindo de uma forma estranha, pode chegar para uma pessoa e fazer perguntas, né? Chamados perguntas de ofício, ex officio, então interrogatório ex officio, né? E a pessoa pode colaborar ou não, né? Às vezes a pessoa reage de uma forma diferente, né? A ponto até de então de provocar, né, a suspeita da polícia, até mesmo pela forma de responder. Se o cidadão não está fazendo nada, não teme nada, né? Mas muitas vezes então consegue detectar os suspeitos através dessas perguntas. Agora, quando há um caso de crime, né? Então, isso pode chegar através das denúncias e tal, e a polícia começa a fazer essa investigação e se chega a determinado suspeito, então pede uma autorização do juiz, né, para poder prender a pessoa, né? Agora, é claro que se a policial avistar um assalto, um furto, a ocorrência de um crime, pode fazer prisão, chamado flagrante delito, né? Não precisa pedir autorização judicial. Né? E, bom, outras vezes a pessoa pode estar presa por questões que não têm muita importância, né? Mas, de repente, com os interrogatórios e testemunhas, etc., acaba descobrindo que a pessoa está envolvida em crimes muito maiores, né? Se ele está preso lá por um pequeno furto, de repente ele participou de um roubo, participou de um homicídio, participou de tráfico de drogas e coisas assim.
E, às vezes, por último, né, tem casos aí que o criminoso comete o crime e resolve se apresentar voluntariamente à polícia, né? Olha, tal, cometi tal crime, venha confessar, etc. Às vezes, na esperança, quer dizer, a pessoa pode fazer isso por arrependimento, ou então faz na tentativa de obter uma vantagem, né, em termos de pena. Bom, então, a polícia pode convidar, né, um determinado suspeito a comparecer na delegacia. Convidar, né? Ele não vai preso. Mas a polícia já sabe mais ou menos, né? Se a pessoa tem uma certa culpa no cartório, não. Aí a pessoa comparece ou acompanhado de policial, né? E nesse caso ele não será algemado, porque ele está comparecendo à polícia por livre e espontânea vontade, né? Pode até levar advogado, mas na hora de depor ele não pode, o advogado não pode estar junto. Essa é uma grande diferença do sistema do Brasil, né? E quando há autorização judicial para prender, então a polícia vai lá na casa dele, ou no emprego, etc., exibe, né, a autorização do juiz e prende. E aí, nesse caso, então, se o crime for muito grave, ou então tem algum perigo de que ele possa fugir, escapar, etc., então a polícia pode algemar, né? Isso depende muito da situação, da circunstância, né? Porque algemar em público, né, é um vexame muito grande, né, no Japão, né? Então, se algema, então cobre a algema com roupa, coisas desse tipo, né? Provavelmente nunca vai algemar o suspeito, ainda que seja suspeito, na frente dos seus filhos, né, menores principalmente, né? Então, vai algemar dentro do automóvel, tal, não vai algemar na frente da família. E também, se for prender a pessoa lá no emprego dele, também não vai fazer isso, porque, de repente, é um engano, né? E aí, realmente, a personalidade dele estará definitivamente machucada, né? Com essa cena de algemar. Agora, ele pode resistir, pode tentar fugir. Aí, nesse caso, então, não tem jeito. Aí vai escolta algemado mesmo, né? Bom, então, se a pessoa comparece voluntariamente à delegacia, mas ele confessa o crime, aí então ele está preso na hora, né? E num caso ou no outro, né, a polícia pode prender a pessoa por 72 horas. E se a pessoa não confessa ou a polícia desconfia que ele tem outras coisas ainda para falar, então pede autorização para o juiz para mantê-lo mais 10 dias na polícia e prorrogável ainda por mais 10 dias. Então, ele pode ficar 20 dias, né? Ou eventualmente 20 dias mais 72 horas. Então, se a pessoa confessa, então ele será liberado. Ele poderá responder liberdade, né, pagando fiança. E o que nos estranha aqui no Brasil é que nesse intervalo todo, nesse interrogatório todo, ele não tem acesso aos advogados. Porque suspeita-se que o advogado pode aconselhar a falar isso, falar aquilo, né? Então pode ocultar a verdade. Agora, se ele confessa, então ele será liberado, aí ele tem toda a liberdade de consultar o advogado para fazer a sua defesa, né? Próximo slide, por favor. Sim, aqui eu já me estendi um pouco, me adiantei um pouco, né? Não sei se vocês lembram do Carlos Ghosn, né? Carlos Ghosn é um cidadão, hoje, cidadão francês, mas ele nasceu em Rondônia, no Brasil.
Então, ele é brasileiro de nascimento, brasileiro ius soli. Os pais dele são libaneses, então ele tem nacionalidade libanesa ius sanguinis. E ele foi educado na França, então ele se naturalizou francês. Então ele tem 3 nacionalidades, né? E depois de formado aí numa das grandes escolas da França, né? Ele entrou no Renault. Ah, não, se não me engano, entrou primeiro no Michelin, depois no Renault, enfim. E aí, um belo dia, a empresa Nissan do Japão estava à beira da falência. E a Renault, então, comprou uma boa parte das ações da Nissan. E a Renault, então, enviou o Carlos Ghosn para o Japão para reestruturar não só a Nissan, como também a Mitsubishi Motors. Né? E ele teria trabalhado muito bem. Houve uma época em que ele era idolatrado como sendo a pessoa que reergueu a Nissan e a Mitsubishi Motors da ruína. Né? Mas aí, aos poucos, descobriram, né, que ele usava o dinheiro da empresa para benefício próprio, tinha casas aí, apartamentos de luxo na Copacabana, em Paris, em Beirute, e, enfim, 4 ou 5 lugares no mundo, aí tudo com dinheiro da empresa. Viajava assim, sempre aí, se não for primeira classe dos aviões, pelo menos, inclusive de aviões fretados e tal. Bom, enfim, o mais grave é que teria exorbitado, né, nas suas funções. Então ele foi preso. Foi preso e aí não confessou. Então ele ficou preso realmente mais de 20 dias, tal, e ele pagou uma fiança. Bom, aí a polícia desistiu de arrancar a confissão dele e fez o procedimento, né? Enviou os processos lá para o Ministério Público com provas circunstanciais apenas, né? Depoimento de testemunhas e assistentes, etc. E ele pagou uma fiança, se não me engano, correspondente aí a uns 13 milhões de dólares, né? Mas um belo dia ele escapou. Ele contratou uma empresa aí de paramilitar, né? Do pai e filho, sendo ex-forças especiais dos Estados Unidos. Eles planejaram uma fuga espetacular, né? Escondeu Carlos Ghosn numa caixa de música, caixa de instrumentos musicais, transportou até Osaka, e Osaka ele pegou o avião fretado, e hoje ele está em Beirute, no Líbano. Né? Ele perdeu, obviamente, os 13 milhões, né, de fiança que ele depositou, e mais os 20 milhões que ele teria pago para esses dois aí para poder escapar. Bom, essa cena aqui, essa foto que vocês estão vendo, é a cena uma cena de uma espécie de júri do Japão. Né? Não é um júri no estilo brasileiro, mas é um júri recente, né, que foi introduzido no Japão. São 6 jurados leigos e 3 juízes togados. Né? Então, eles discutem certos casos assim mais graves. Né? Não é qualquer caso simples que é discutido nesse júri. Pode mudar, por favor. Bom, esse é um caso simples, tá? Aquele lá é o caso mais complicado. No Japão, apenas um caso muito simples, muito singular, é que é julgado apenas por um juiz. Normalmente, os casos criminais, até mesmo casos civis, né, são julgados por 3 magistrados. O do meio é o presidente, né, o mais idoso, inclusive. E da direita é um juiz mais experiente, né, e o da esquerda é um juiz mais novo, recém-nomeado. Bom, claro, né, normalmente é o mais novo que faz a minuta da sentença, etc., mas os 3, de comum acordo, discutem o assunto. Tal. Então, à direita, né, está o advogado e à esquerda está o Ministério Público. E a do meio são os escrivões, né, para fazer o registro da audiência. Então, o
o réu, né? Ou as testemunhas, né? Ficam aí no meio, e tanto o réu quanto as testemunhas têm que fazer um juramento, né? Dizendo que falará a verdade, nada mais do que a verdade, etc. Mas não com a ajuda de Deus, como se faz nos Estados Unidos. Porque no Japão não tem essa conotação de Bíblia, o juramento perante Deus, né? Então é tudo na base de julgamento leigo, né? Bom, próxima, sim, agora vamos entrar nessa questão dos crimes cometidos por estrangeiro no Japão. Infelizmente, né, quando começou a aumentar o número de brasileiros no Japão, os brasileiros chegaram a ocupar o terceiro lugar, né, no número de criminosos estrangeiros no Japão, né? Primeiro eram os chineses, depois os coreanos e, em terceiro lugar, estavam os brasileiros. Agora, depois os brasileiros começaram a chegar em 1990, né? E nos primeiros 10 anos, efetivamente, havia muitos crimes cometidos por brasileiros. Mas aí, a partir do século XXI, né, a partir dos anos 2000, esses 20 anos, houve um aumento, né, grande da presença de asiáticos, né, no Japão, né? Então, hoje, acima dos brasileiros, tem chineses, vietnamitas, filipinos, né, dependendo do assunto. Então, agora, curiosamente, tem certos crimes, né, que os estrangeiros, determinados estrangeiros, se especializam mais, né? Então, os vietnamitas, né, desse caso, né, numericamente são superiores, né? Então, dependendo da nacionalidade, tem nacionais que ajudam aos seus trabalhos ilegais, né? Então, seria o caso dos chineses, coreanos, filipinos, e, obviamente, as empreiteiras japonesas, né, ajudam também. Tem chineses que se especializam em falsificação de documentos, né? Cartão de crédito e coisas assim. Tem casamentos por contrato, né? Os brasileiros não fazem muito isso porque não precisam, mas, enfim, tem muitos asiáticos, né, que chegam no Japão com casamentos falsos, né? Quer dizer, esposa de um japonês, ou esposa de alguém, né, que tenha visto permanente no Japão, etc. Mas, na verdade, o casamento não existe. Então, aqui mesmo no consulado de São Paulo, quando o caso é de recém-casados que para o Japão, o consulado faz uma série de perguntas, né? Quanto tempo durou o namoro, se teve noivado, se teve festa de casamento. Então, pede para apresentar fotografias e todos os documentos que comprovem, né, que o casamento seja verdadeiro. Isso porque realmente teve muitos casamentos falsificados por aí. Hoje, os brasileiros não precisam fazer isso porque tem o Banco do Brasil, tal, que age com certo rigor, né, na remessa de dinheiro, mas outrora havia esses bancos subterrâneos, né, que faziam remessas ilegais, né, de dinheiro para o Brasil. E os asiáticos ainda fazem muito isso no Japão, né? Então, isso é proibido pela lei. Lei de controle de dívidas cambial proíbe que faça isso. E também, não são muitos, mas tem caso de falsas adoções, né? Bom, aqui aquilo que eu comecei a falar anteriormente, né? Crimes com uso de violência, tem os chineses, coreanos, brasileiros, tem crimes de furtos, o pessoal que entra nas casas, né? Aí mais os vietnamitas e chineses, e dizem que esse pessoal de Sri Lanka são mais especializados em furto de automóveis, né? Furto de automóveis e furto de objetos que estão dentro de automóveis, né? E assaltos e roubos de brasileiros, infelizmente, né?
estelionato e falsificação de cartão de crédito, como exatamente os chineses. Para um pouco, para um pouco. Os cachorros começaram a latir muito, então pedi para soltar os cachorros. Bom, então, tem crimes previstos no Código Penal, né, e tem crimes previstos nas leis especiais. Então, Código Penal, então, são esses aí, né? Crime de violência, furtos, assaltos, roubos, estelionato. E leis especiais são lei de imigração, porte de drogas, porte de armas, né? E, enfim, essas leis extravagantes, né, especiais, conforme os crimes, né? Por exemplo, no Brasil, se você é consumidor de droga, carrega um pouquinho de droga, maconha, que seja cocaína, coisa desse tipo, se é para uso pessoal, a polícia não tem como ficar punindo todo mundo, né, nesse sentido. Mas lá no Japão, se você for descoberto portando 0,1 grama, né, de qualquer tipo de droga, ou não precisa ser nem ser droga, mas psicotrópicos e remédios, assim, drogas proibidas, né, aí realmente é preso, tá? Tem que responder ao processo. Talvez, na primeira vez, né, aplica-se o chamado sursis, ou seja, o pessoal, por exemplo, é condenado a 1 ano de prisão, mas tem um sursis por 3 anos. Quer dizer, esse sursis também é diferente do Brasil, né? No Brasil, quando é pena primária e tal, então, deixa de aplicar a pena, né? No Japão também, mas é suspensão da pena, né? Então, se dentro de 2 ou 3 anos, se ele voltar a cometer qualquer tipo de infração, então ele vai ter que cumprir não só a pena daquela nova infração, como também a pena da infração anterior. Bom, e agora, apenas para elucidar, né? No ano de 2018, teria havido homicídio culposo por culpa da polícia, né? 2 casos. Esse daí de a polícia ter atirado em alguém, pode ser que tenha resistido, etc., mas aí move-se uma ação, né, de homicídio culposo. Mas apenas 2 casos no ano. E disparo de arma de fogo, 16 casos em 2005, a estatística não é tanto antiga, mas, de qualquer forma, elucida um pouco, né, o fato de os policiais no Japão ficarem dando tiro à torta direita, né? Casos de roubos para 100 mil pessoas, então 1,2 casos para cada 100 mil. Eu não tenho aqui a estatística do Brasil, mas aqui com certeza muito mais, né? O Ministério Público no Japão, no ano de 2019, recebeu 907 mil casos, dos quais cerca de 68% eram casos relacionados a acidente de trânsito. Acidente de trânsito é homicídio culposo, né? Claro, o sujeito que matou alguém no acidente de trânsito não teve a intenção dolosa de matar. Morreu, mas é um homicídio culposo. Pode haver lesão corporal culposo, quer dizer, por culpa dele, né? Ele atropelou lá alguém, ou então atropelou algum motociclista, coisa desse tipo, né? E o cara ficou ferido, quebrou o braço, quebrou a perna, etc. Isso é lesão corporal culposa, né? E, bom, muitas vezes
você pagando aí as despesas médico-hospitalares, etc. Então, a pena é mínima, mas, de qualquer forma, fica constando a ficha da pessoa, né? E, sem ser acidente de trânsito, né, houve 290 mil casos, né? Mas 87 mil desses 290 mil são casos de furtos. E como acontece aqui no Brasil também, né, casos de furtos, a polícia não se interessa muito em ir atrás, sabe? Então, talvez tenha muito mais casos de furto no Japão do que esse número que está aí. Isso porque são casos em que a vítima dá queixa na polícia, né? E muitos furtos aí a pessoa nem vai para a polícia porque sabe que tem que fazer ocorrência, tem que ficar respondendo a perguntas, etc. E sabe também que a polícia não vai investigar com tanto afinco, né? Bom, quanto a índice de prisão, né, 40% dos casos há prisão, e desses 40% de prisão que são realizadas, né, quase que 100%, 99,5% são de homicídios, né, 87,8% são de roubos e 34% de furtos. Então, aqui tem uma explicação. O índice é baixo pelo fato da polícia não ir atrás de todos os casos, né? Bom, esse aqui é o Carlos Ghosn, que eu mencionei anteriormente, né? Ele está foragido no Líbano, como já disse anteriormente, e o nome dele consta na lista dos procurados pela Interpol. Então, se ele botar o pé para fora do Líbano, se ele quiser ir para a França, quiser ir para o Brasil, ou qualquer outro país do mundo que faça parte da Interpol, ele vai preso. Vai preso e aí o país que prendê-lo vai mandá-lo para o Japão. Ele podia ter vindo para o Brasil, né? E aí responderia processo aqui no Brasil, como muitos brasileiros que cometeram algum crime no Japão e fugiram para cá. Eu não sei por que ele optou pelo Líbano. Provavelmente ele se sente melhor lá no Líbano do que aqui no Brasil, né? Bom, mas depois que a polícia faz investigação, né, a polícia então envia o processo, né, depoimentos e provas, tudo para o Ministério Público, e o Ministério Público tem o poder de fazer a denúncia ou não, né? Aqui pode entrar uma certa possibilidade, né, do Ministério Público, quer dizer, uma capacidade que o Ministério Público tem, dependendo do caso, né, fazer uma denúncia formal ou fazer uma denúncia simplificada. O que é a denúncia simplificada? É uma infração, um delito assim, leve, né, em que a pessoa paga multa e não vai para a cadeia. Então, às vezes, esse tipo de procedimento simplificado que o Ministério Público faz é alvo de discussão, de crítica, né, por parte da imprensa, né? Por exemplo, o primeiro-ministro Abe, né, Shinzo Abe, ele ficou no poder durante 8 anos. E durante o mandato dele aconteceram algumas coisas que o povo, a imprensa não entendeu muito bem, né? Houve caso de um terreno que era o próprio nacional, ou seja, um terreno da propriedade do governo, que foi vendido para uma escola com um desconto aí de 8 milhões de dólares, né? E aí a imprensa descobriu por que um terreno, né, valioso em Osaka, né, teria sido vendido para essa escola, onde a presidente de honra dessa escola era a esposa do primeiro-ministro, né? E, então, a alegação do Ministério das Finanças, né, que era
cujo departamento era proprietário, né, desse terreno, disse, não, aqui o lugar era o lixão, né? Então, a escola, para poder construir alguma coisa, tinha que limpar o terreno, tal, então por isso que foi dado o desconto. Mas poderia ter dado um desconto de US$ 1 milhão, mas nunca de 8 milhões, né? E então levantou-se essa suspeita, mas o funcionário subalterno dessa secretaria de finanças lá de Osaka acabou se matando e o assunto não foi para frente. Teve outro caso de uma faculdade de medicina veterinária que foi autorizada a funcionar no lugar que já tinha outras faculdades. Então, desconfiou-se que este dono da escola conseguiu essa autorização porque era amigo do primeiro-ministro. Também não deu em nada. E, finalmente, todos os anos, né, na época da cerejeira em flor, então tem um parque em Tóquio que realmente fica, as cerejeiras florescem, ficam muito bonitas, mas qualquer um do povo não pode entrar. Então, o primeiro-ministro faz diversas festas, né, convidando corpo diplomático, convidando algumas pessoas, que, da maneira de dizer, centenas de pessoas, né? E então, a imprensa andou descobrindo que a maioria de uma das cerimônias aí de apreciar cerejeiras, né, era do distrito eleitoral do primeiro-ministro. Tudo bem, até aí não tem nada, né? Mas pediram a lista dos presentes, dos que participaram, e aí era uma questão de algumas semanas, mas o gabinete do primeiro-ministro disse que a lista já estava destruída. E mais tarde, então, a imprensa começou a investigar e descobriu-se que, na noite anterior da ida ao parque para ver a cerejeira em flor, tinha havido uma recepção no hotel, se não me engano, no hotel de Otânia. Então havia umas 100 pessoas do distrito eleitoral dele, portanto, eleitores do primeiro-ministro, que estavam lá. Também não tem nada demais. Só que o escritório do primeiro-ministro alegou que cada um pagou a sua parte. Aí a imprensa foi pedir o recibo tal para o hotel, descobriu que cada um pagou só 5 mil ien. Uma recepção dessa provavelmente teria custado mais de 10 mil ien. Que seja 10 mil ien, né? Então, descobriu-se que o escritório do primeiro-ministro pagou a diferença. Aí o primeiro-ministro foi inquirido pela oposição, na dieta e tal, e ele disse, não sei de nada, não estou sabendo de nada. Meu secretário disse que está tudo certo, então não estou sabendo de nada. E aí, então, a polícia prendeu o secretário esse que é pago pelo governo, né, pelo erário público. Aí ele confessou, sim, que não relatou para o primeiro-ministro, mas ele complementou as despesas da festa com dinheiro do escritório. Aí o Ministério Público o que fez? Em razão, talvez, né, pelo fato de ser o secretário do primeiro-ministro, ele não recebeu outras penas senão a pena de multa, né, que é a pena mais leve, né, que pode existir. Enfim, para dizer que muitas vezes as penas são brandas, né, para certas pessoas, mais pesadas para outras pessoas, né? Bom, aqui só para dizer, né, que aqueles 900 mil casos, né, que passou pelo Ministério Público, esse prédio de tijolo é o prédio do antigo Ministério da Justiça do Japão. Hoje funciona como museu, né? O Ministério da Justiça mesmo é esse prédio no fundo, esse prédio moderno, né? Esse prédio de tijolos, né, estilo inglês, do início da era Meiji, né? E funcionou como Ministério da Justiça até o final da guerra, né? Até a década de 50.
Bom, então, desses 900 mil casos aí de 2019, né? Então, 81 mil casos, 8,9% denúncia do Ministério Público da Justiça, né? E, como disse, a admissão de culpa com pagamento de multas é 22,2%, 200 mil casos. Casos de não denúncia. Isso aqui que é o interessante. O Ministério Público tem o poder de não denunciar. É claro que tem que motivar, né? Tem que ter uma exposição de motivos. Talvez o caso seja muito menos grave, né? Mas aqui há sempre perigo de favorecer as pessoas mais importantes, né? Mais poderosas, né? Enfim, lesões corporais leves, né? Quer dizer, então o cara atropelou um ciclista, mas o ciclista, enfim, machucou sim, mas ele pagou todas as despesas, tal. Enfim, não houve grandes consequências, né, na saúde da vítima, tal. Então, o Ministério Público não denuncia, né? Por exemplo. E tem os casos envolvendo menores. Esse é outro caso interessante porque também envolve, né, casos de brasileiros, né? Então, no começo, né, do fenômeno de Kassegue, muitas famílias levaram filhos, até porque deixar filhos aqui no Brasil, com tios e avós, né, não resultaram em boas coisas, né? Então, nós recomendamos mesmo que as famílias fossem juntas para o Japão, né? Se tivesse que passar por sacrifícios, agruras, sofrimentos, então a família unida, né, permanece unida. Bom, se as crianças que foram levadas para o Japão eram de idades mais tenras, né? Enfim, antes da idade escolar, ou então até mesmo na idade escolar, que seja 6, 7, 8 anos, até que as crianças conseguiam se adaptar nas escolas japonesas, né? Mas quando a criança chegava a essa idade de 9, 10 anos, né? Então, pelo sistema escolar japonês, então, essas crianças eram colocadas automaticamente, né? Se tinha 10 anos, ia para a quarta série do primário, né? Então, claro, essas crianças que não sabiam falar a língua japonesa não conseguiam nem acompanhar as aulas, né? Hoje em dia, muitas escolas têm verbas, né, para aulas de reforço e tem professores extras, né, que vêm ajudar as crianças, né, a acompanhar as aulas. Mas nos primeiros 10 anos não tinha nada disso. E aí muitas crianças, né, que não conseguiam se adaptar às escolas, naquela época ainda não tinha escolas brasileiras também, então simplesmente perdia a graça, não ia mais para a escola. Então, vocês imaginam a figura de um menino de 12, 13 anos em casa, os pais saem para trabalhar, pai e mãe saem para trabalhar às 7 horas da manhã, e a criança acorda aí mais tarde, come qualquer coisa, os pais deixaram assim um dinheirinho aí, talvez uns 1.000 ien aí para passar o dia, né? Compra um bentô, come almoço, depois à tarde não tem o que fazer porque não vai para a escola, então vai aí no Game Center da vida, e tem outras crianças brasileiras nas mesmas condições, e aí fica aí passando, né, o tempo no ócio, né? E partir daí para um cometimento de pequenos furtos e etc., é um passo só, né? Então, começou a haver muitos casos, né, de delinquência juvenil. Um belo dia, acho que foi no ano de 2003, um dos palestrantes que veio para a reunião de colaboradores do SEAD falou que ele era instrutor desses institutos de menores e que lá em Kurihama, que fica perto de Tóquio, Yokosuka, né, havia um instituto de menores para 130 pessoas, né,
desses 130, né, 30 eram estrangeiros, e desses 30, acho que 23 ou 24 eram brasileiros. Bom, isso nos assustou muito, fomos correndo lá ver o que estava acontecendo, e de fato, eram jovens, né, 13, 14, 15 anos, 16 anos, que estavam recolhidos lá porque foram presos aí, furtando, roubando, enfim, tinha aí delitos não muito graves, né, mas estavam lá recolhidos. E normalmente ficam recolhidos durante um ano e meio, e esses institutos servem para a reeducação dos menores, né? Esse número diminuiu com a criação de escolas brasileiras, com a adaptação, maior atenção nas escolas japonesas e tal, mas ainda continua havendo menores delituosos, né? E no Japão, a maioridade é aos 20 anos, né? Mas aos 18 já a pessoa tem que responder criminalmente, né? Então, a maioria das pessoas não tem que responder porque os crimes são muito leves, né? Quando muito, são reeducados no instituto. Mas quando o crime cometido é muito grave, apesar de ser menor de idade, o Tribunal de Família pode enviar o caso para um tribunal comum, né? Se o menor comete um homicídio, se o menor comete lesões corporais graves, etc., então já não é mais da alçada do Tribunal de Família, vai para a Justiça Comum, né? O que não acontece no Brasil, né? Que até há exagero. O menor fala assim, sou menor, sou de menor, né? E aí o policial não pode fazer, não pode ter outro comportamento, senão conduzir o menor a juiz da infância e juventude, né? É o juiz que vai decidir o que vai fazer com ele, mas a polícia não pode prender, né? Bom, é isso que acontece, né? Então, como eu ia dizendo, isso aqui é uma cena também de prisão, né? A polícia dando investigação, etc. E, como já disse anteriormente, o Ministério Público faz a denúncia. Então, o que acontece? Então, marca-se a audiência, né? E lembra daquela cena lá da audiência da Justiça, 3 juízes e tal, à frente. Então, primeiramente, o Ministério Público, na primeira audiência, lê a denúncia, depois tem. Normalmente, isso não acontece na primeira audiência. Na primeira audiência, o juiz simplesmente pergunta para o réu o que ele se considera, se culpado ou inocente, né? Se diz que é culpado, então já não tem grandes conversas, mas se diz inocente, então tem que fazer a demonstração, né, da culpabilidade através da demonstração de provas, de oitiva de testemunhas, né, assim por diante. Bom, e aí nessa ocasião a pessoa já vai ter advogado, né? E se nos casos criminais, se o réu não tiver dinheiro para contratar advogado, então a justiça nomeará, né, um advogado dativo, né? Esse advogado dativo recebe alguns honorários simbólicos assim da justiça para defender o réu. Na minha opinião, aqui no Brasil também acontece isso, advogado ativo e tal, mas nem sempre as pessoas defendem com muita ênfase, né? Porque não vai ganhar mesmo, então faz as coisas mais ou menos da coxa, né? Como se diz. Mas às vezes tem os advogados que trabalham, né? Com certo afinco, com certa honestidade. E, finalmente, então, depois de algumas sessões, tem a sentença. Tem a denúncia, tem a defesa, 1, 2, 3 sessões, e aí, então, daí a um mês, marca-se uma audiência para a leitura da sentença. Obviamente, essa leitura pode ser para inocentar o réu ou para condenar o réu, né? Aí, se houver condenação, então esse réu vai cumprir a pena, né, na penitenciária, e esse cumprimento de pena pode ser de curta duração, de longa duração, conforme o caso, né?
Então, que diz, né? Caso de réu primário, porte de droga, no Brasil nem seria crime, né? Mas, lá no Japão, ainda que se reserve 1 grama para uso pessoal, apenas seria de 1 ano e 6 meses, né? Com subsídio de 3 anos. Ou seja, ele é condenado, mas ele não vai para a cadeia. Mas se ele cometer algum delito dentro de 3 anos, ele vai preso. E responde pelo novo crime e também pelo crime de 1 ano e 6 meses. Aí ele vai ter que ficar recolhido mesmo, né? Bom, e então é assim que funciona, né? Na penitenciária, a pessoa, o réu, né, pode, dependendo, claro, da duração da pena, mas normalmente há um sistema para reeducar o réu, né, para quando ele voltar para a sociedade. No caso dos brasileiros, se a condenação for muito longa, normalmente o visto dele perde a validade, né? E se perde a validade, então, quando ele sair da penitenciária, já tem um carro da imigração esperando para recolher o brasileiro, o estrangeiro, né, na casa de detenção da imigração, né, que fica perto do aeroporto. E aí ele seria expulso do país, né, mas ele tem que pagar a passagem dele. Se ele não tiver dinheiro para pagar a passagem, então os amigos ou os familiares vão pagar a passagem para ele, ou ele espera a vez dele a ser repatriado com o dinheiro do governo japonês. Mas como não é muito agradável, né, ficar na casa de detenção por mais tempo, então normalmente se arranja dinheiro aí para comprar uma passagem de volta, né, para, enfim, para se livrar do prolongamento da detenção, né? Bom, teria muito mais a falar, inclusive sobre o que acontece nas penitenciárias, mas isso eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque hoje o meu tema, né, é falar sobre só os crimes, né? E já falei 1 hora aqui, então vou encerrar aqui a minha fala, né? E me coloco à disposição aí nos próximos 30 minutos para responder as eventuais perguntas que tiver. Obrigado pela atenção. Corta um pouco a sua nariz. Obrigada, doutor Massato. É um tema muito interessante, instigante, né? Mas como a gente não encontra muito esse tipo de informação em formato de palestra, a gente agradece bastante pela fala do doutor. Nós temos aqui no chat, acho que por volta de 5 perguntas, eu vou pela ordem de inscrição. O Murilo, ele pergunta primeiramente se no Japão, né, se há caso de milícia na polícia japonesa. Caso de quê? Milícia. Milícia? Isso. Olha, se disser isso, perguntar isso para a polícia japonesa, o cara vai fazer 10 perguntas para saber o que é isso. Não existe isso, né? Isso aí é caso ímpar aqui no Brasil, né? Começou lá com o Brizola, lá no Rio de Janeiro, quando ele proibiu que a polícia subisse o morro, né? Então o morro passou a ter uma polícia própria deles, né? Que é a milícia, né? E que hoje em dia estão tão fortemente armados que ninguém consegue fazer nada, né? Nessa época do Carnaval, vocês viram diversas festas lá no morro, né? E a polícia não tinha nem coragem de subir o morro, porque seria muito mais perigoso para a polícia ir fiscalizando um troço desse. Então, não existe milícia no Japão, ponto final. Ok. Segunda pergunta é da Janaína, né? Ela pergunta: a subnotificação de crimes sexuais é grande? E o de violência... subnotificação? Subnotificação de crimes sexuais é grande? A Janaína quer comentar alguma coisa sobre isso? Ela faz... As vítimas não vão à polícia porque tem vergonha? Deve ser provavelmente isso, né? Isso? Isso. Ela faz 3 perguntas aqui. A subnotificação de crimes sexuais é grande? E o de violência doméstica? Existem leis que protegem as vítimas, como, por exemplo, a Maria da Penha, no Brasil? E a outra? A terceira? Terceira, se existem leis.
para Não, proteger as vítimas? olha, é o seguinte, subnotificação existe, né? Porque é vergonhoso, sempre vergonhoso para as mulheres, né? Irem à polícia dizendo que foram estupradas ou foram vítimas de violência, de crimes sexuais. Então, as estatísticas, o que já aparece nas estatísticas são provavelmente uma ponta do iceberg. Tá? Violência doméstica existe, sim, senhor, e também muito pouco notificadas, porque, primeiro, não existe delegacia de mulheres lá, e muito menos Lei Maria da Penha, né? E as mulheres que vão às delegacias, né, nem sempre são bem tratadas, porque a polícia, em primeiro lugar, diz o seguinte: olha, problema doméstico vocês resolvem em casa, né? A polícia não quer interferir nos assuntos domésticos nem em assuntos cíveis, né? Bom, essa tem sido o comportamento assim tradicional da polícia japonesa, mas ultimamente com o aumento também, né, de muitos casos de violência doméstica, então não existe a Lei Maria da Penha, mas existem legislações para afastar, né, os infratores das vítimas, né? Então, quando o caso é familiar, né, violência doméstica praticada pelo marido contra a mulher, então existem abrigos municipais, né, para fazer com que a vítima, no caso a esposa e os filhos, então possam ser abrigados possam ser refugiados nesses abrigos, né, e obter-se a sentença para que o marido não se aproxime, né, numa distância, depende da situação, mas vamos assim dizer, o marido não pode se aproximar em 200 metros, né, próximos da esposa, né? E nesse ínterim, então, a esposa pode entrar com processo de divórcio, etc. Mas se a outra parte não concorda, então tem que ir para o divórcio litigioso. Obviamente isso demora muito, né? É mais ou menos isso. Digamos que as coisas têm melhorado para o lado das mulheres. Não é como no Brasil. Mas no Brasil também é absurdo, né? O caso da Maria da Penha, eu não sei se a colega aí, a aluna, sabe, mas aquilo, a mulher, Dona Maria da Penha, aguentou aquilo 23 anos, né? 23 anos de violência, de maltrato, né? Um belo dia ela levou um tiro, que ela ficou paraplégica por causa do tiro, e ainda assim ela não quis separar, né? Ela, digamos que esgotou a paciência dela quando o marido quis eletrocutar aí no banheiro, né? E aí, então, ela finalmente decidiu entrar com ação, etc., mas o Estado brasileiro, não sei se chegou a absolver, mas enfim, não deu ganho de causa assim 100%, porque faltava provas ou coisa desse tipo, né? Então, a lei é muito, digamos, complexa, né, no sentido de defender os direitos também dos autores, né? E então, o que aconteceu? A entidade que dava apoio à Maria da Penha, então, recorreu à Organização dos Estados Americanos, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tal, então, que condenou finalmente o governo brasileiro a indenizar a Maria da Penha, né, dizendo que o Estado brasileiro não zerou exatamente das culpas dela, dos direitos dela. E no Japão não existe isso pelo seguinte: no Japão não tem nenhum organismo internacional que possa condenar o governo japonês a fazer isso, fazer aquilo, né? Então, no Japão, então, a lei é estritamente doméstica, né? E transita em julgado dentro do Japão, né? Eventualmente, o assunto pode ir até a Suprema Corte, mas normalmente a Suprema Corte não resolve esses casos individuais, né? Então, normalmente, o assunto esgota na segunda instância. Mas, enfim, eu sei que muitas vezes também as providências tomadas pela Justiça não são
100% suficientes, né, para proteger os direitos da mulher. Ok, obrigada. Vou passar para a próxima pergunta, que tem mais inscrições aqui. A Mariana Ramos, ela pergunta se é comum as pessoas que são acusadas de crimes graves se matarem. Ela falou que ela se lembra de ter visto alguns casos com esse desfecho, mas ela não sabe se foi apenas coincidência. Olha, depende, né? Depende. Eu não sei de tantos casos de pessoas que são acusadas de crimes graves se matarem. Por que se matariam? Né? Aquele caso que eu mencionei aí do funcionário subalterno lá do Ministério das Finanças se matou, né? Provavelmente, né, para encobrir os crimes de seus superiores. Né? Agora, tem pessoas, realmente a incidência de homicídio, de suicídio no Japão realmente é alto, né? Mas essa história de pessoas que cometem crimes graves se matarem, eu não sei de muita coisa, não, né? Às vezes uma pessoa, não sei, uma pessoa normal, né, acaba cometendo algum crime, mas eu não sei, não sei em que caso o aluno, a aluna se baseou para fazer essa pergunta, mas não é muito comum, não. Muitas vezes o criminoso ou o réu se mata, né, às vezes envergonhado, né, pelas circunstâncias, né, porque apesar de não, enfim, a lei, né, não culpar ninguém da família, né, mas as regras sociais tendem, né, a discriminar a família também. Né? Então, se o sujeito comete um determinado crime, então ele se sente envergonhado e talvez não queira encarar a família, então talvez ele venha se matar justamente para, enfim, acabar, né, com esse tipo de sofrimento. Mas a família provavelmente vai continuar sofrendo, né? Não tem essa daí, né? E há bullying, né, contra as crianças, né? Eu lembro de alguns casos aí de falcatruas que aconteceram nas grandes empresas japonesas, né? Então, os filhos, né, de outros funcionários da própria empresa, né, eram discriminados na escola. Tá? Ah, fulaninho de tal, papai trabalha em tal empresa. Quer dizer, não devia acontecer isso. Né? E quando o sujeito comete algum tipo de crime sexual, com que cara fica a esposa e os filhos? Né? Bom, então talvez esse tipo de coisa cause, né, o suicídio de algumas pessoas, mas não é tão frequente, não. Ok. Outra pergunta também do Murilo, né? Ele pergunta se existe algum crime que foi mais impactante no Japão nas últimas décadas. Algum caso que comoveu a nação toda, como foi o nosso caso da Suzane, né? Von Richthofen. Olha, esse tipo de coisa não tem no Japão, não, né? Porque até 1972, quem quer que fosse que matasse o pai ou a mãe seria condenado à morte. Em 1972 saiu uma sentença, e eu me lembro bem porque eu tinha acabado de chegar no Japão, era caso de uma moça que matou o pai. Mas a Suprema Corte a absolveu porque era um caso muito, mas muito específico. A menina tinha, aos 14 ou 15 anos, foi estuprada pelo próprio pai, teve filho com o próprio pai, e numa certa idade ela arranjou uma pessoa que, sabendo de tudo, queria casar com ele. Aí o pai ameaçou os dois a matar os dois. E ela, num gesto de legítima defesa, que no Brasil seria legítima defesa de todo jeito, não teria dúvida nenhuma. Mas no Japão, a primeira, a segunda instância a condenou à morte.
e quando muito, então, haveria uma permuta, haveria uma diminuição de pena para prisão perpétua. Mas a Suprema Corte considerou que o artigo 200 do Código Penal do Japão, que o parricida, né, seria condenado à pena de morte, seria inconstitucional, né? E condenou a moça, então, a pena mínima de homicídio doloso. No Brasil seria absolvido, o júri absolveria sem dúvida nenhuma, mas ela teve que pagar o pecado como o pecado, quer dizer, o crime como sendo de homicídio normal, né? Agora, tem muitos casos no Japão que me chamam a atenção, são os pais, isso acontece talvez no Brasil também, mas tem muitos casos no Japão que as mães acabam matando seus próprios filhos, bebês ou nesse estado assim de crianças pequenas, né? Muitas vezes são mães jovens, né? 18, 19, 20 anos, e provavelmente mães solteiras que já tem outro namorado, vive com ele, e aí o outro lá, que não é o pai da criança, se sente incomodado com o choro, etc., então acaba maltratando a criança, o próprio companheiro, né? E a mãe, com receio de perder o namorado, o companheiro, então ajuda a matar a criança. Ou então, há muitas formas de matar, né? Não dá comida, ou então bate, dá banho de água fria no inverno, coisa assim. E aí, obviamente, a criança fica perde os sentidos, etc. Aí leva para o hospital e o hospital, obviamente, desconfia, né, de hematomas e outras aparências, outras feridas e outras coisas mais que aparecem no bebê ou na criança, né? Isso é muito chocante, né? Porque no Brasil também descobriu outro dia, né, casos aí de, de, de meninos que foram batidos dentro do barril, outras coisas mais. Mas no Japão choca muito porque, teoricamente, não devia acontecer essas coisas, né? Porque as pessoas são melhores educados, etc., mas tem muitos casos desse tipo. Então, não tem assim um caso como Susanna Richthofen, assim, que abala o Japão, mas, enfim, de vez em quando aparece, sim. De vez em quando não, aparece com certa frequência esses casos de bullying seguidas de morte de crianças, né, absolutamente indefesas, né? É isso. Ok. Tem a pergunta da Mariana, né? Ela pergunta se no Japão existe alguma medida para tratar as pessoas que são usuárias de drogas na cadeia. Como é que é? Se no Japão tem alguma medida, deve ser algum programa, né, para tratar as pessoas que são usuárias de drogas e que estão presas. Como atacar? Não entendi. Não, é tratar. Tratar, claro, Tratar. existe. Existe sim. Existe. As penitenciárias têm enfermarias, né, justamente para cuidar desses e de outros casos, né? Quer dizer, o vício de drogas só se cura aí com proibição de uso e tratamento psiquiátrico adequado, né? Assim como nas penitenciárias tem enfermarias, né? E quando o caso é grave, precisa de cirurgia, etc., então é enviado para hospitais adequadamente equipados para essa finalidade, né? Então, na maioria dos casos, né, as pessoas que passam um tempo, né, nas penitenciárias por causa do uso de drogas ou tráfico de drogas, saem curados de lá. Agora, o que eu ouvi dizer é que acabam voltando por causa da reincidência, né? Acabam voltando para a prática de o uso de drogas aí, né? E aí são novamente presos, etc. Ok. Próxima pergunta da Camila.
Ela pergunta se existem discussões atuais no Japão. Ah, não, antes da Camila tem uma outra pergunta aqui da Beatriz Yumi, que pergunta, existe ressocialização de presos, mesmo se eles forem estrangeiros? O que é ressocialização? É treinamento no hospital, na penitenciária para a pessoa poder voltar à sociedade, é isso? Eu acho que provavelmente é isso. Bom, eu tenho visitado, né, a penitenciária de Hiroshima, junto com os alunos da USP. Ano passado não fomos, obviamente, por causa da pandemia, mas até 2019 fomos lá já umas 7, 8 vezes. E aí, a penitenciária de Hiroshima, a penitenciária recém-reformada, as instalações são muito boas, tal, mas em qualquer penitenciária japonesa, os presos, os detentos, são obrigados a trabalhar. Então, tem diversas sessões de aprendizagem profissional, né? Então, tem marcenaria, onde eles produzem móveis e outras peças, né? Até eles, uma vez por ano, eles fazem uma espécie de exposição, né, de produtos de madeira, né, feitos pelos detentos, né, pelos presos, para vender para o público. Mas no dia a dia eles fazem isso sob encomenda, né, das indústrias de móveis, etc., né? Então, a pessoa que trabalha lá há algum tempo nessa marcenaria aprende o ofício de marceneiro, né? Tem sessão gráfica, por exemplo, onde a pessoa, então, eles têm penitenciário que até imprime, né, provas de vestibulares, né? Então, esses detentos, esses presos, aprendem a profissão, né, de gráfica, né? Tem sessões de oficinas mecânicas, né? Então, no Japão, para você trabalhar como soldador, por exemplo, precisa de licença, né? Então, a penitenciária treina o detento, então, a pessoa a obter o certificado de soldador, né? Ou então, para você trabalhar com empilhadeiras ou caminhões de grande porte, etc., também precisam de cartas, né, especializadas para conduzir esses veículos mais especializados. Então, a penitenciária ajuda o detento, o preso, então, a obter esses certificados, né? Tudo isso ajuda na socialização, né, quando o indivíduo sair da penitenciária, né? Outra, enquanto isso, eles recebem uma pequena gratificação, né, pelas horas trabalhadas, né? Você sabe que isso no Brasil não é possível, porque, ainda que seja detento, se trabalhar tem que pagar salário mínimo, né? E a penitenciária, o serviço correcional, não tem dinheiro para pagar isso. Então, o que acontece no Brasil? Se você trabalha um dia, desconta um dia da sua pena, né? Isso, quando eu contei para as autoridades penitenciárias do Japão, eles deram risada, né? Porque isso, pela lei, não é possível você reduzir a pena dessa forma, né? Se o detento, o preso, cumprir 2/3 da pena, né, e durante esses 2/3 do cumprimento de pena, ele demonstrar, né, que ele agiu de uma forma exemplar, teve um comportamento adequado, então, uma comissão de liberdade condicional, então vai estudar o caso dele para ele não ter que cumprir 1/3 da pena restante. Mas, de qualquer forma, tem que cumprir 2/3 da pena. A não ser que seja pena de prisão perpétua, ou etc., coisas mais graves, aí não tem esse tipo de benefício. Mas, normalmente, então, teria que cumprir 2/3 da pena trabalhando, né? E com esse dinheiro, o que faz? Então, ele pode deixar economizado, aí a penitenciária guarda esse dinheiro para ele, ou então ele usa esse dinheiro para pequenas compras dentro da venda da penitenciária. Então, broco de papel, lenço de papel, caneta, comida não tem, né? Então, roupas íntimas, etc. e tal. Então, coisas assim que ele pode usar esse dinheiro para essa finalidade. Ok, doutor.
tem uma pergunta da Camila, né, que ela pergunta se existem discussões atuais no Japão sobre a pena de morte. Muita discussão. Só se discute isso. A atual ministra da Justiça, aliás, os ministros da Justiça normalmente não gostam de assinar a execução, a pena da morte, né? Então, o que acontece no Japão? Tem muitos condenados à morte, né, que não são executados. Ficam aí 5, 10, 15 anos esperando a execução. Então, há uma discussão, mas escuta, isso não é desumano, né? Porque o sujeito que é condenado, ele não sabe quando é que vem a execução, né? Então, essa história de, como nos Estados Unidos, né, na noite anterior à execução, então ele pode pedir a comida que quiser, etc., para, né, no dia seguinte ele ser executado, isso não existe no Japão, né? A execução vem às 6 horas da manhã, como é que chama? O comunicado vem às 6 horas da manhã. Então, veio lá, a pessoa está, olha, chegou o seu dia. Então, ele pode ter um momento para oração, junto com o sacerdote, coisas desse tipo, mas é isso aí. Mas, como os ministros da Justiça não gostam de carimbar lá a execução, né, então, tem muita gente, eu não sei exatamente quantos, mas tem muita gente que aguarda a execução, né, e alguns deles entram com pedido de reconsideração, né, e às vezes, muito poucos, né, mas uns e outros conseguem o reexame, né, do seu julgamento, né, e recentemente houve um caso aí de condenação aí, homicídio doloso, seguido de estupro, etc., né, porque enfim, a esperma desse indivíduo foi considerado, né, encontrado, foi considerado dessa pessoa, mas aí, depois de 20 anos, 25 anos, chegou-se à conclusão que aquele método de exame de DNA era insuficiente, né? Então, a pessoa saiu a sentença, quer dizer, saiu a sentença de rejulgamento, né? E, normalmente, quando sai a sentença de rejulgamento, normalmente a sentença é de absolvição, né? Aí tem uma grande festa, tal, a pessoa já, às vezes, está com uma idade muito avançada, né? Porque cometeu crime há 20, 30 anos atrás e, de repente, consegue a absolvição. Então, pergunta-se, né, o que teria sido a juventude ou os anos melhores da vida dessa pessoa. Obviamente, em seguida, ele vai entrar com ação civil de indenização contra o Estado, né? Então, vai se calcular quanto é que ele teria ganho nesses 20, 30 anos, né? E, normalmente, o Estado é obrigado a pagar, né? Mas, assim como a vida da pessoa que foi perdida não se volta mais, os tempos perdidos desse réu aí que foi considerado inocente depois de tanto tempo, não. Agora, o que eu quis falar da atual ministra da Justiça, ela foi ministra da Justiça no governo anterior, e quando era no exercício da pasta dela, ela mandou executar, acho que 12 ou 13 réus condenados à morte, daquele caso lá da religião que espalhou gás venenoso na estação de metrô de Tóquio, né? Então, tínhamos 12 ou 13 pessoas condenadas, aguardando a execução, ninguém tinha coragem de assinar, e essa mulher, que hoje voltou a ser ministra da Justiça, ela mandou executar todo mundo. Muito corajoso, aliás, né? Mas sempre tem essa discussão da validade ou não da pena da morte, né? Porque, uma vez executado, né, se mais tarde descobrir que ele era inocente, não tem mais jeito, né? Então, é uma discussão que continua muito calorosa, né? Fala-se que não é a pena de morte, não é a gravidade da pena que vai coibir, né, o cometimento de crime. Mas aí as vítimas não pensam dessa forma. Quer dizer, as famílias das vítimas não pensam dessa forma. As famílias das vítimas querem justiça, né? É isso.
Ok, doutor. Antes de passar para a próxima pergunta, que a gente está quase finalizando, né? Só para avisar que tem 3 pessoas aqui que tiveram que sair, mas que agradeceram e parabenizaram a palestra, que é o Fábio Okada, não sei se o doutor conhece, Leonardo Nakajima e o André Soranzo Mota, que é nosso aluno. Tá? Vou passar para a próxima pergunta, do Bruno. Ele pergunta, recentemente li a notícia sobre o assassino do Twitter, Takahiro Shiraishi, que recebeu a sentença de pena de morte uns 2 meses atrás. O quão comuns são casos de maníacos como esse? Eu não sei que caso é esse, sabe? Ô, Bruno, o que é esse caso aí? Fala. Eu não Bruno está lembro. aí? Bruno? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, fale. Então, esse moço, ele atraía as vítimas através do Twitter. Ah, Eram, sim. eram moças, geralmente de uns Sim, 20, 25 sim, anos, sim, e depois, sim, né, cometiam os crimes. sim. Não, tem muitos casos, né, de pessoas que são mulheres, né, jovens, né, muitas vezes atraídos, né, pela rede social, né, e vai se encontrar com a pessoa e com o homem, né, normalmente, que nunca viu e, portanto, as intenções deles são de estuprá-la, coisa desse tipo, tal, né? E aí tem os maníacos que não só estupram, mas matam as vítimas, né? Em seguida. Então, eu acho que esse caso de Shiraishi será um caso desse jeito. E aí o cara parece que era maníaco mesmo, né? Eu confesso que eu não acompanhei direito esse caso, mas tem havido, sim, muitos casos de moças que vão se encontrar com homens que não conhecem, né? E acabam tendo destino trágico. Agora, eu não sei se também é esse o caso, mas tem muitas mulheres, ou até homens, né, que colocam na rede social dizendo que ela quer morrer, né? Então, procura companheiros para suicídio, né? E aí, não se sabe por que, acaba encontrando 2, 3 pessoas que querem o mesmo destino, né? E aí um deles, às vezes, é doloso, é mal intencionado, né? Então vai lá e mata e acaba se apossando dos pertences, coisas desse tipo, né? E isso aí, enfim, também é um crime grave porque ajuda ao suicídio também não deixa de ser um crime grave no Japão, né? Bom, então é isso. Se esse caso desse Shiraishi aí é, foi esse o crime, né, de atrair as mulheres para matá-los, então eu acho que, sim, tem havido casos nesse sentido, sim. Ok, acho que tem mais 2 perguntas. A próxima pergunta é da Maria Luísa. Ela pergunta o seguinte: podemos falar de uma maior visibilidade por parte dos aparatos repressivos do Estado e ausência de plenos direitos políticos dos imigrantes que enfraquecem e os constrange para uma maior participação política? Olha, não entendi nada. Maria Luísa? Fala, pergunte de uma forma mais simples. O que é o negócio aí? Quer dizer, participação política dos imigrantes? É isso? Vamos ver se a Maria Luísa quer falar. Ela está sem microfone. Tá. Ela está falando aqui. Ela falou que mais é isso, doutor Massato, é falar sobre, então, acho que A participação os política? direitos políticos dos imigrantes, então. Tá bom. Olha aqui, no Brasil, o estrangeiro não tem direito de participação política, né? Não tem. Digo mais, os naturalizados também têm restrições. Eu sou naturalizado, né? Cheguei aqui com 5 anos, moro no Brasil há 67 anos, né? Fui educado desde o primário até a universidade, né? Falo corretamente português, sou professor, etc. Mas a Constituição, artigo 12, fala de que eu não posso assumir certos cargos políticos. Presidente da República, não quero ser, mas, enfim, não posso ser.
vice-presidente da República, posso ser senador, mas não posso ser presidente do Senado, posso ser deputado, mas eu não posso ser presidente da Câmara dos Deputados, eu não posso ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Não é nem presidente, não posso ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque lá a rotatividade é grande, né? Então, cada 2 anos entra um novo presidente e, se o naturalizado for presidente, então pode ser que ele venha a suceder a presidência. Eu não posso ser oficial do Exército. Então, eu posso ser até suboficial, mas eu não posso ser oficial. O meu filho é tenente do Exército. Então, se eu entrar para as Forças Armadas, eu tenho que bater continência para ele, porque ele será sempre o meu superior. Bom, coisas assim. Agora, isso melhorou muito, né, na Constituição de 88. São 12 cargos que o naturalizado não pode ser, né? Quando eu me naturalizei aos 20 anos, havia 50 e tantos cargos que eu não podia ocupar como sendo naturalizado. Os Estados Unidos, que é Estados Unidos, você só não pode ser presidente da República, vice-presidente da República e o porta-voz da Câmara, que são 2 cargos que vêm a suceder o presidente, né? Então, o que falar, então, do estrangeiro? Agora, no Japão, discute-se muito a participação política dos estrangeiros, sim. Por quê? Porque já tem, se não me engano, 2 milhões de estrangeiros no país. Há uma sentença da Corte Suprema que diz o seguinte: não é proibido os estrangeiros participarem da política municipal. Então, o que significa isso? Que o estrangeiro pode vir a ser vereador. O estrangeiro, eventualmente, pode ser prefeito de uma cidade. Não pode ser deputado provincial, eventualmente sim, mas não está claro. Nem poderá ser deputado nacional, né? Casa dos conselheiros, casa dos representantes, não pode ser, né? Muito menos primeiro-ministro, tal. Agora, a Suprema Corte do Japão não é como o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Chega e manda o Poder Legislativo fazer isso, manda o Poder Executivo fazer isso, fazer aquilo. Não. O Poder Judiciário do Japão prolatou essa sentença dizendo que o estrangeiro pode, mas desde que a lei daquela municipalidade permita isso. Muito bem. A cidade de Oizumi, que é a cidade, talvez, demograficamente com maior participação de estrangeiros no Japão, né? Cidade de Oizumi, da província de Guma, já teve 4 mil brasileiros para uma população de 40 mil pessoas. Então, 1/10 da população era de brasileiros. Hoje, isso diminuiu, mas foi substituído por outras nacionalidades. Filipino, vietnamita, sei lá. Eu sei que a população estrangeira de Oizumi continua 10%. Né? Para você eleger um vereador em Oizumi, precisa de 800 votos. Eu falei, bom, se tem 4 mil brasileiros lá, né? Então, se Oizumi deixasse, né, os estrangeiros a votar, então, de cara, né, a comunidade brasileira poderia eleger uns 3, 4 vereadores. Só que a prefeitura e a população de Oizumi não quer isso. Então, apesar da Suprema Corte dizer que pode, isso não acontece porque a municipalidade não vai prolatar uma legislação que permita a eleição de um estrangeiro, né, na municipalidade. Teria que naturalizar. Aí sim. No Japão, o naturalizado não há nenhuma restrição. Se ele for um político hábil, né, ele pode até vir a ser primeiro-ministro. Já tem uma deputada, né, da oposição, a Lenho, ela é taiwanesa de nascimento. E houve uma ocasião em que houve muita discussão em torno do mandato dela, porque
ela não teria renunciado à nacionalidade de Taiwan ao se naturalizar japonesa, né? Mas hoje parece que está tudo resolvido, né? Então, ela é uma chinesa, uma taiwanesa naturalizada japonesa, que é uma deputada da Casa dos Representantes, a Câmara Baixa. No passado, houve um finlandês, né? Finlandês que era vereador, naturalizado, claro. Ele se naturalizou japonês e se tornou vereador numa cidade perto na província de Kanagawa. Ele não se contentou com o mandato de vereador e se candidatou para a Casa dos Conselheiros, ou seja, o Senado, né? Perdeu feio, né? Teve, sei, alguns milhares de votos contra o vencedor, que teve 320 mil votos. Só que, em menos de um ano, o cara que teve 320 mil votos, ele falou assim, não vou brincar com esse negócio, é besteira, esse negócio aí foi eleito, mas isso aí, para mim, não diz nada, e renunciou. Conclusão, o naturalizado aí, japonês, né, originalmente finlandês, ele se tornou membro da Casa dos Conselheiros. Mas também, acho que o mandato vai 6 anos, né? E na próxima eleição não conseguiu renovar o mandato, né? Mas é isso que acontece. Então, estrangeiro não tem vez, mas, pelo menos a Suprema Corte disse, não é proibido. Depende da legislação municipal. Aqui no Brasil é totalmente proibido. E ainda que seja naturalizado, tem certas restrições, né, nos cargos públicos. Antigamente, você não podia ser governador, você não podia ser prefeito, você não podia ser deputado estadual, enfim, 50 e tantas proibições. Não podia ser prático de navio, você não podia ser piloto de avião, você não podia ter aparelho de rádio amador, porque ia se comunicar com o Estado inimigo aí e tal, vendendo as informações do Brasil. Quer dizer, tudo isso é besteira, né? Da época da guerra, do Getúlio Vargas. Mas a Constituição de 88 deu uma enxugada nas proibições, mas continua com certas proibições, né? Coisa que nem nos Estados Unidos tem. Mas tudo bem, cada país é um país, né? Mas voltando à pergunta da nossa colega aí, né? Direito político não tem. Ok. Doutor, a gente passou já uns minutinhos, acho que quase 15 minutos. O doutor pode responder mais uma pergunta ou quer finalizar? Pode continuar aí. Tá. Então, eu vou fazer a pergunta então do Pablo, né? Eu vou tentar reduzir aqui, resumir, mas ele pergunta se o crime de tráfico sexual e de pornografia infantil são crimes majoritariamente realizados por estrangeiros, e como o governo japonês ele vem cuidando desses problemas. É um problema muito grave, tá? Mas não se restringe a estrangeiros, tá? Quem faz isso é o crime organizado do Japão, tá? Mas também tem certos particulares, né? Naturalmente, maníacos sexuais que fazem isso, tá? E aí, independente de ser menino ou menina, então, tal, de vez em quando a polícia faz aí uma prisão desse tipo de pessoa, muitas vezes, ou às vezes, né, não digo muitas vezes, às vezes, né, são professores primários, né, que têm a mania de colecionar fotografias nus, né, dos seus alunos, tal, coisa desse tipo, né. Bom, aí já é doença, né, mas o tráfico, quer dizer, a venda, né, a produção de filmes pornográficos, principalmente de crianças, né, etc., realmente é um problema muito sério no Japão, e a polícia realmente tem procurado reprimir com muita ênfase, né, esse tipo de crime. Mas, volto a dizer, de vez em quando vai os chineses aí, que são presos, tal, mas uma coisa que eu tenho, e eu gostaria de deixar bem claro aqui, é o seguinte: quando começou a aumentar o número de brasileiros no Japão, né, então virou moda dizer que
a segurança do Japão estava ameaçada por causa do aumento de número de estrangeiros. Em outras palavras, de brasileiros. Coisa nenhuma, isso não é verdade, né? A criminalidade no Japão tem aumentado com ou sem estrangeiros. Agora, de que tem crimes cometidos por estrangeiros, tá, não tem a menor dúvida que tem. Mas o crime cometido por japoneses também tem aumentado, né? Eu não tenho agora o número exato aqui para provar isso, mas, enfim, eu posso afirmar categoricamente que não é isso. Não são os estrangeiros que aumentaram o perigo, a falta de segurança no Japão. Eu lembro muito bem, quando cheguei no Japão, em 1972, não tinha cadeado nas portas do Kenkyushitsu lá da universidade. Às vezes, quer dizer, nas vésperas, né, da entrega da prova do trabalho, né, o Kenkyushitsu fechava às 10 horas. Né? Falava lá com o zelador lá que dormia lá no prédio, né? Mas olha, eu tenho que entregar o trabalho aqui e tal, deixa eu ficar mais um pouco, né? Às vezes varava a noite, né? Ficava com fome, abria a janela, ia comer qualquer coisa na esquina, voltava. Não acontecia absolutamente nada. Né? Hoje, é tudo trancado. Né? Hospital universitário, a mesma coisa. Né? Então começaram a aparecer gente com vestido de branco, né? Como é que chama aquilo? Enfim, de avental branco, né? Aquilo tinha, então, livre de passagem, ninguém usava crachá nem nada, e começou a sumir dinheiro, começou a sumir coisas lá dos laboratórios, etc. E tal. Não foram estrangeiros. Lá o Kenkyushitsu da universidade e tal, que também tem estrangeiros, mas enfim, não foram os estrangeiros. Houve alguém dentro lá que, né, roubava o dinheiro das gavetas, coisas do tipo, tal, então realmente a segurança ficou cada vez mais rígida, né? E o Japão todo, né? Essa história aí de dizer que você pode perder qualquer coisa que é entregue à polícia, também aquilo virou lenda, né? Porque se você perde uma carteira lá, pode ser que apareça, mas as probabilidades de aparecer são menores do que antigamente. E aí vai, quer dizer, não vai dizer que o Japão é 100% seguro, não. O Japão também aumentou a criminalidade dos japoneses, né? Não por causa do estrangeiro. Reconheço, sim, que tem crimes cometidos por estrangeiro, mas não é por causa disso que vai dizer que o Japão deixou de ser seguro por causa do aumento do estrangeiro. Entendeu? Por favor. Ok, então, doutor, antes de encerrar, né, só um comentário da Beatriz, que ela falou que é apenas um comentário e que não tem a ver com os estrangeiros, mas que o caso Furuta Junko, de 89, também foi chocante. E aí tem um outro aluno, né, é o caso de Furuta Junko, de 1989. O que será? Mas é só um comentário, não é... A Beatriz quer falar? Ela disse que não é exatamente uma pergunta, é só um comentário que fez ela lembrar. Beatriz? Não, qual teria sido esse caso? Beatriz? Ela está aqui. Oi, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. É um caso de uma adolescente, ela tinha, se eu não me engano, 16 anos na época, ela estava voltando à noite de bicicleta, acho que para casa dela, do trabalho e tal, e aí ela foi abordada por um moço que era adolescente também, e ele fazia parte de uma gangue, ela foi mantida em cárcere privado, foi torturada por alguns dias, e várias pessoas sabiam que ela tinha sido raptada e ela estava sendo torturada, mas ninguém fez nada a respeito. Aí até inspirou, assim, né, a história de alguns filmes, fizeram um documentário também, e quando eu estava lendo sobre o caso, falaram que no Japão ficou muito conhecido e tal. Aí é esse o caso, sim. Bom, sim, eu agora que a dona me mostrou, sim, eu lembro do caso, sim, mas é um caso isolado, né? Não acontece com frequência, quer dizer, ela foi raptada, foi estuprada, assassinada, botaram numa caixa, encheram de cimento, né? Mas enfim, eu não diria que é um caso, né, que possa servir de paradigma aí, né, dos crimes que acontecem no Japão. Ainda hoje, tá? Relativamente, né? Ainda o Japão é um país seguro, né?
Então, se existiu esse caso aí da menina que voltava de bicicleta para casa à noite e foi sequestrado e tal, a maioria das japonesas voltam para casa no último trem, né? Chega lá na estação próxima à casa dela, aí à meia-noite e meia, 1h, 2h, 1h30 e tal, e vai a pé para casa e a regra é não acontecer nada, né? Aqui no Brasil, sabe, é difícil você se arriscar a fazer isso porque pode acontecer de tudo aqui, né? Então, enfim, não dá para comparar a situação do Brasil e do Japão, mas no Japão também não é frequente, né, esse tipo de crime. Tá? Ok, doutor Masato, a Beatriz, ela está agradecendo, tá? Bom, já passou bastante, né, do tempo que tinha sido estipulado, a gente agradece, então, doutor, pela disponibilidade, né, pela gentileza em compartilhar, assim, essas informações, né, foi uma verdadeira aula, e a gente gostaria de agradecer. Gostaria também que, para o pessoal que está participando hoje aqui, para se inscrever no canal do YouTube do CIAT, né, vocês vão acabar encontrando vários vídeos, assim, relacionados ao Japão, entrevistas, informações, e, inclusive, essa palestra, ela vai estar disponibilizada no canal deles, então, se vocês procurarem por CIAT no YouTube, a gente agradece. Bom, tá? eu já, sim, também agradeço, né, pela atenção de vocês, e já me comprometi com a Bartira, né, de dar outras palestras, né, na medida em que houver necessidade, né. Hoje eu falei sobre crimes de estrangeiros, tal. Amanhã eu posso falar mais sobre, por exemplo, sobre o sistema correcional do Japão, né? Aquilo que mencionei há pouco, né? Como é que funciona as penitenciárias, né? A reinserção social, né? Dos presos, tal. Tudo isso eu posso falar porque eu fui conhecer, pelo menos eu conheço 2 penitenciárias no Japão, né? E eles, enfim, e tem também, eu conheço alguns brasileiros que cumprem penas, né, nas penitenciárias japonesas, né, e tenho entrevistado essas pessoas, e, enfim, não digo que eles estão satisfeitos, né, mas pelo menos se comparar com o sistema prisional do Brasil, né, eu acho que o sistema do Japão realmente apesar, né, de uma série de problemas existentes e tal, o que os brasileiros reclamam muito é o regime militar das penitenciárias do Japão. Né? Então, o pessoal tem que se locomover marchando, né, de um lugar para outro, sempre em grupo, né? E então, tem que tomar banho aí juntos, né? Enfim, não se toma banho todos os dias, 2 vezes no inverno, 3 vezes no verão, né? E então tem um banheiro grande lá com 50 pessoas lá, tem que tomar banho todo mundo junto, só tem 15 minutos, quer dizer, o banho é um prêmio, não é uma necessidade sanitária, entendeu? Coisas assim, né? E, enfim, tem muitas queixas tal, mas eu acho que pelo menos eles têm uma certa preocupação, né, daquilo que alguém perguntou, que é a ressocialização, né, dos detentos. Bom, então, isso fica para uma outra oportunidade. Então, quando a Batira me avisa aí que eu posso dar essa palestra sobre esse tema. Bom, e obrigado. Nossa, com certeza vai ter bastante aluno querendo saber sobre o sistema prisional e o japonês. Gente, o certificado vai ser enviado por e-mail, tá? Partira, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, doutor Masato, pela disponibilidade. E vamos sim conversando para ter outros eventos como esse. Muito obrigada, doutor Masato. Bom, muito obrigado, então. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, professor. Até.